Só um pouquinho, para a gente prestar toda a atenção nessa leitura. Atos 27, versos 19 a 26. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era necessário terem atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Amém? Os irmãos podem se assentar. Sabe que esse texto, ele é parte da história da viagem de Paulo até Roma, né? Paulo fez várias viagens missionárias. Quando você lê o livro de Atos, você percebe isso, né? Só que, neste caso aqui, não é uma viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele era um cidadão romano. E por isso ele tinha direitos. Então ele estava sendo, de certa forma, julgado. E ele faz um apelo para César, que era um direito que o cidadão romano tinha. E quando se fazia um apelo para César, isso está no capítulo 25, versículos 11 e 12, ele tem que ser levado, então, até César. E César ficava na cidade de Roma. Então, com isso, uma escolta militar foi destacada e eles vão levando. Só que para chegar de onde eles estavam, em Cesareia, até chegar em Roma, tem que ir de navio, tinha que ir de navio, não é? Era, vamos dizer assim, a viagem ainda mais rápida, né? Ainda que demorasse muito tempo, mas é a viagem mais rápida. E naquela época, então, essa escolta militar, ela não tem navio para isso, não é? Não é como hoje, a gente vê às vezes, a polícia militar tem carros próprios para isso, às vezes tem um avião, tem um helicóptero, né? Naquela época não tinha. Então, simplesmente, é uma escolta militar que tem que pegar um navio de carga, ou um navio de passageiros, mas que esteja indo para algum lugar, e eles, como militares, têm essa incumbência de proteger o prisioneiro e levá-lo até César. Então, é isso que está acontecendo. O centurião responsável por esse traslado de Paulo até Roma é um homem chamado Júlio. Está no versículo 1 do capítulo 27 aí. E ao que tudo indica, quem está indo é Paulo, Lucas, que é quem escreve o texto e era um médico, está acompanhando, e o Aristarco, que era um companheiro de Paulo também. Então vão esses três acompanhados de uma escolta militar. Na primeira parte da viagem, eles tomaram um navio chamado navio Adramitino, e eles partem então de Cesareia e vão chegar numa cidade chamada Mirra, lá na Lícia. Isso está no versículo 5 aí, do capítulo 27. Dali, eles vão tomar um navio alexandrino, é um outro navio, eles mudam de navio, que estava de partida para a Itália. Isso está no versículo 6. Mas, diz o texto, que estava próximo o inverno, e as condições, então, para navegar, não eram das melhores, né?
É isso que a história está tentando nos fazer perceber. Então eles conseguem chegar à ilha de Creta. Eles conseguem chegar lá. Eles atracam o navio ali no lugar que curiosamente chamava Bons Portos. Então eles chegam nesse porto bom, né, chamado de Bons Portos, atracam o navio ali. No entanto, se você olhar no relato de Lucas, aí no capítulo 27, versículo 12, vai dizer assim: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Então, na verdade, eles querem meio que contornar a ilha de Creta, para chegar num outro porto, que oferecia melhores condições para passar o inverno. Na verdade, assim, é só um capricho. Sabe quando você faz um capricho assim, né? Que você está viajando na estrada, você diz assim, não, o carro está na reserva. Mas aí, aquele posto assim, sabe, de sei lá quem que para lá, né? Parece do faroeste, fica passando aqueles negócios de mato voando assim. Você fala assim, eu não vou parar aqui. Deve ter um frango assado, um graal mais para frente. E homem é assim, né? Homem tem uma fé do tamanho do caroço de manga, né? Impressionante. Aí ele vai lá com o carro na reserva, mas ele acha que vai ter mais um posto para frente. Então é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Tinha um porto. Só que ele diz, não, esse porto não é bom para invernar. Melhor a gente tentar um outro porto, um pouquinho mais para frente, né? E aí você vai ver que vai acontecer todo um problema envolvendo essa decisão que eles tomam. Toda vez que eu leio textos assim, essas narrativas, eu fico pensando, por que está na Bíblia? Né? Por que está na Bíblia? Que necessidade há de contar uma história como essa? Ora, diga que o Paulo apelou para César, teve que ir para Roma, chegou em Roma, acabou. Né? Por que tem que contar esse trâmite todo? E o que acontece nesse trâmite? Obviamente, se Deus, em sua graça, resolveu preservar a história, é porque tem alguma coisa a nos ensinar, não é? E nesse caso, o apóstolo Paulo está presente ali no navio. Ele está preocupado com as pessoas e como que as pessoas tomam decisões. É isso que ele vai levar essa igreja do navio, né? Fora ele, eram 275 pessoas, uma congregação. E ele vai levar essa congregação a refletir como é que a gente toma decisão. Lembra que esse mês nós estamos falando sobre uma igreja que busca a direção do Espírito Santo. E eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão, pode ser só uma impressão, que todas as vezes que nós usamos essa nomenclatura Espírito Santo em igrejas mais conservadoras, a gente já toma como certo que nós vamos mexer com uma coisa meio mística, meio estranha, né? Parece que a gente vai fazer alguma coisa aqui para descobrir então como é que o Espírito Santo nos conduz, né? Dá a impressão que é uma experiência maravilhosa, uma coisa assim, que durante os cultos acontecerão algumas coisas que vão nos direcionar e nós vamos entender que isso é a direção do Espírito Santo. Mas o que está acontecendo no texto que nós lemos oferece para nós uma excelente oportunidade de refletir, de pensar como é que nós tomamos decisões, seja como pessoas ou como igreja. E como é que nós fazemos isso sob a orientação do Espírito Santo. O versículo 20 é um diagnóstico que Lucas faz, retrato da atmosfera do navio. Ele está descrevendo as condições em que aquelas pessoas estavam. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Acho que eu falei Paulo, não é Paulo, né? O Lucas escrevendo, né? O Lucas está dizendo isso, narrando isso, dizendo, olha, a coisa estava tão feia, essa decisão de não parar naquele posto, e ir no outro posto, que no caso aqui não é posto, é porto, né? Mas teve um preço tão alto, custou tão caro, que ninguém estava animado. Dissipou-se toda a esperança de salvamento. Praticamente
270 pessoas entrando no estado de depressão, por causa da decisão que havia tomado. O que significa estar debaixo da direção do Espírito Santo? O que significa isso? Queria te levar a refletir um pouco sobre isso nesta noite aqui. Em primeiro lugar, significa dar ouvidos à voz de Deus. O verso 21 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, porque havia uma atmosfera depressiva, né? Porque esse navio foi se perdendo, foi se distanciando da terra firme, eles não sabem o que fazer. Diz que Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. O que Paulo está dizendo é: às vezes é preciso dar ouvidos ao que alguém fala. Porque quando alguém está falando, pode ser que Deus esteja falando por meio daquela pessoa. É muito curioso isso no texto. Veja o que estava acontecendo aqui. Se você pegar a partir do versículo 7, é uma espécie de diário, né, que Lucas está escrevendo, dizendo: navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Cnido. Isso é antes do ocorrido aqui. Perceba assim que já estava difícil a situação. Eles não vinham de uma situação boa, eles vinham passando dificuldade. Aí Lucas prossegue dizendo: não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha, de novo Lucas vai dizer, com dificuldade. Não estava fácil navegar naquele dia, né? Então ele diz: costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, que era perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu. Isso Paulo dizendo antes: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Aí vai dizer assim, versículo 11: mas o centurião, que não era chefe do navio, o centurião era simplesmente o chefe do destacamento militar que está levando Paulo até Roma. Diz que o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, ele seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Para piorar a situação, foi convocada uma assembleia. E o versículo 12 diz que, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria na assembleia levantou a mão, dizendo que deveria continuar navegando. Entendeu? Ora, se o dono do navio está dizendo, se o capitão do navio está dizendo, se nós fizermos uma votação, a maioria acha que deve ir, devemos ir. É a melhor decisão. E foi isso que eles fizeram. Eles saíram de lá. Só que, veja o que Paulo está dizendo depois. Ele está dizendo assim, ó: vocês deviam ter me ouvido. Só isso, né? Presta atenção numa coisa. Para Deus falar, Ele só precisa de uma boca. Uma boca só. E às vezes Deus vai falar por uma pessoa só. Não importa se a maioria acha isso. Não importa se o dono do navio está dizendo. Não importa se o capitão que entende navegação está dizendo. Deus falou através de um homem de Deus que estava ali. E Paulo está dizendo: vocês precisariam reconhecer isso. Viver sob a direção do Espírito Santo precisa ouvir a voz de Deus.
E para ouvir a voz de Deus tem que entender por onde a voz de Deus vem, né? Às vezes basta uma pessoa só. Não precisa de uma multidão falar. Não precisa fazer votação. Não precisa explorar muitas opiniões. Basta uma pessoa. É preciso ter sensibilidade para perceber que o que aquela pessoa está dizendo é a voz de Deus para mim. Quando trabalhava direto, né, ensinando teologia, eu sempre dizia para os alunos na faculdade: aprender a pregar não é difícil. Se você estudar direitinho, não é difícil. Difícil é você ser a boca de Deus. Isso é difícil. Você permitir que Deus fale através da sua boca. Quando alguém está te ouvindo e reconhece, Deus está falando comigo. Não é só uma boa oratória, não é só uma boa mensagem, mas quando a pessoa sente, Deus está falando comigo. Estar sob a direção do Espírito Santo significa ouvir a voz de Deus. E às vezes nós não ouvimos essa voz de Deus. Porque talvez estejamos esperando a nuvem escrever alguma coisa, não é? A gente está esperando algum sinal, alguma coisa tremenda acontecer. Mas no caso aqui, bastava ouvir uma pessoa. Paulo estava dizendo: eu estou vendo que a nossa viagem vai ser desastrosa. Mas provavelmente disseram assim: quem que é você? É um prisioneiro. O prisioneiro querendo dar uma de chefe aqui, não é? Quem que vai querer ouvir o prisioneiro? Só que depois Paulo vai dizer: vocês deveriam ter me ouvido. Não teriam tomado essa decisão errada se tivessem me ouvido. O que significa estar debaixo da direção do Espírito Santo? Significa também descansar no propósito de Deus. Versos 22 a 24, prossegue dizendo: mas já agora vos aconselho bom ânimo. Paulo está dizendo para aquelas pessoas. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. A impressão é que Paulo era um incômodo no navio, né? Um prisioneiro. Você está levando alguém uma carga a mais, né? Mas Paulo é a pessoa fundamental que vai praticamente salvar essas pessoas todas. E ele está mostrando: ó, Deus tem um propósito. Vocês fizeram besteira? Fizeram. A decisão foi errada? Foi. Só que agora não adianta ficar chorando, como a gente fala, né, o leite derramado. Agora você precisa entender que nada do que você faz atrapalha o propósito de Deus. Nada. Se você ler as histórias do Antigo Testamento, você percebe isso. Pessoas falham, elas erram, mas Deus não é guiado por ações humanas. Deus é guiado pelos seus soberanos propósitos. E pode-se tomar uma decisão errada em algum momento, mas Deus, por sua graça, vai lá e cumpre os seus propósitos. Difícil entender isso, né? Mas é o que está mostrando o texto aqui. A decisão foi errada? Foi. Mas Paulo está dizendo: agora eu vos aconselho bom ânimo. Levanta essa carinha, ele está dizendo, né? Dá um sorriso aí. Não adianta agora ficar lamentando, né? Já tinham esvaziado o navio está perdido, à deriva. Mas agora é preciso comer, preciso fazer alguma coisa. Tem que ter bom ânimo. Há pessoas que não conseguem sobreviver depois de uma decisão errada. Impressionante, né? Ela considera que ela é tão boa, tão maravilhosa, tão fundamental na história de Deus, que ela acha assim: se eu errei uma vez, eu não poderia ter feito aquilo. E não se levanta nunca mais. Mas o que o texto está nos mostrando é isto: não importa se a decisão foi errada, você vai sofrer consequências, como estava sofrendo consequências.
mas não vai morrer junto com quem morreu. Tem gente que é assim, né? A pessoa morreu junto. Não precisa se perder junto com as coisas que se perderam. Não é para se enterrar junto com aquela situação que já passou. Entende? Tomei uma decisão errada, tomei. Mas agora eu preciso confiar que Deus tem os seus propósitos. Preciso descansar nisso. Deus, por sua graça, vai salvar. Não importa a decisão errada que eu tenha tomado. Por isso, versículo 25 e 26, portanto, senhores, Paulo está dizendo, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Paulo está dizendo, olha, eu confio, Deus vai fazer. Deus, em sua graça, Ele consegue rearranjar aquela decisão errada. Ele consegue refazer a nossa vida. Porque, como eu disse, Deus não é guiado por nossas ações. Deus é guiado por seus propósitos. Ele vai cumprir os seus propósitos. Então, estar sob a direção do Espírito Santo significa descansar nos propósitos de Deus. É acreditar que, para além daquilo que você está enxergando, Deus tem um plano maior que você não está vendo. Mas Deus está coordenando adequadamente esse plano que Ele tem. O que significa estar debaixo da direção do Espírito Santo? Significa também discernir o que é preciso, o que é necessário fazer. Tem gente que fica tão perdida, né? Quando ela começa a tomar decisão errada, ela vai tomando outra decisão errada, mais errada, mais errada, mais errada, não consegue ter discernimento. Observe o versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. A NVI traduziu, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. A história chega a ser engraçada. Aquelas pessoas não morrem no naufrágio e vai morrer de fome. E não é porque não tem comida, porque não quer comer. Tem gente que é assim, né? Vai tomando decisões erradas. Paulo estava dizendo, se vocês não se alimentarem agora, não vai chegar no destino. Vão ficar tão frágeis, que a gente precisa nadar um pouquinho, não vai dar para nadar. Então é melhor vocês comerem. Porque ninguém queria comer. E curiosamente, Paulo come. Ele vai lá e come, pega o prato e come. E todo mundo começa a comer também. Porque ele animou as pessoas a fazerem aquilo. Discernimento é avaliar as coisas com bom senso e clareza. Quando a gente fala de viver debaixo da direção do Espírito Santo, nós estamos falando disso. Essa capacidade de discernir. O que eu tenho que fazer? Eu preciso avaliar as coisas com bom senso e com clareza. Boas decisões carecem de discernimento. Preciso ter bom senso, preciso ter clareza. Como eu falei agora há pouco de propósito de Deus, a nossa tendência é sempre ter uma visão fatalista. Se Deus tem propósito, então não vou fazer mais nada também, né? A gente é assim, né? Se Deus tem propósito, então não preciso fazer mais nada. É esquisito isso, mas a gente vive dessa forma. Mas entenda que estar sob a direção de Deus implica nessa consciência do que é preciso fazer. Há algo a ser feito. Paulo está dizendo àquelas pessoas, tem algo para se fazer aqui. Não adianta se entregar, simplesmente entregar, não é? Se você quer andar sob a direção do Espírito Santo, não fica deixando as portas abertas para novos problemas. Tem que tomar um remédio? Tome. Porque tem gente que acha que não, né? Não, Deus está me guiando, está me dirigindo, não vou tomar remédio mais não. Tem que tomar remédio? Toma. Tem que buscar um novo tratamento? Busque. Tem que tentar um novo emprego? Tente. Tem que pedir ajuda para alguém? Peça. Tem que refazer os cálculos? Refaça. Mas faça alguma coisa. Se alimente, né?
Não pode se entregar como eles estavam se entregando. Quando a gente fala de viver debaixo da orientação do Espírito Santo, nós estamos falando disso. Quando você consegue discernir, agora é hora de eu fazer alguma coisa. Não adianta cruzar os braços e dizer assim, não posso fazer mais nada. Deixa Deus com seus propósitos dele lá. Não estou afim de participar. Mas Deus está dizendo, você precisa fazer alguma coisa. Discirna isto. Aqueles homens precisavam comer. Era um ato simples, mas eles não queriam fazer. E Paulo diz assim, se vocês não comerem, ninguém vai sobreviver. Então eu não sei o que é na tua vida. Talvez não seja comer. Talvez seja outra coisa, né? Buscar alguém para conversar. Talvez seja uma decisão que precisa ser tomada. Talvez seja o entregar um currículo por aí. Sei lá. Mas é necessário que a gente busque a direção do Espírito Santo, entendendo o que é necessário eu fazer. O que Deus quer que eu faça agora. Porque dependendo do que eu fizer, vai piorar mais ainda a situação. Piora mais. Porque eu não estou debaixo da orientação do Espírito Santo. Estar sob a direção do Espírito Santo significa discernir o que está faltando fazer. O que falta para que eu possa fazer e Deus possa então permitir que a minha viagem prossiga. O resultado de tudo isso está no versículo 36. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer, porque viram Paulo comendo. E todos começaram a comer. E aí você vai ver que no final da história, eles chegam bem. Que está lá no versículo 44, né? E foi assim que todos se salvaram em terra. Foi-se o navio, foi-se a carga do navio, mas todos se salvaram. Meu irmão, minha irmã, dê ouvidos à voz de Deus. Comece a ter sensibilidade para saber como que Deus fala com você. Através de quem Deus fala com você. Descanse nos propósitos de Deus. Todos nós já tomamos decisão errada na vida em algum momento. Mas você não precisa deixar de comer por causa disso, né? Não vai se matar por causa disso. Entenda que Deus tem propósitos ainda para a sua vida. A última página não foi virada ainda. Deixa Deus continuar escrevendo a história dele para a sua vida. Discirna o que é preciso fazer. Talvez a sua grande carência é entender nessa noite, Deus, o que eu tenho que fazer? Me fala. Eu já entrei numa tempestade, eu já não sei como sair, mas o que eu tenho que fazer? O que falta eu fazer? Porque eu quero estar debaixo da orientação, da direção do Espírito Santo do Senhor. Amém?